Olá, acadêmicos! Hoje nós vamos estudar as normas da ABNT para produzirmos citações em nossos trabalhos. Então, aqui nos indica, a ABNT. Conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT 2001, página 1, citação é a menção no texto de uma informação extraída de outra fonte. Pode ser uma citação direta, citação indireta ou citação, de fonte escrita ou oral. A NBR 10.520 define os parâmetros para a apresentação de citações em documentos. Tá? Então, NBR é Número Brasileiro de Referência. Então, a NBR 10.520 é que dita as regras para que façamos citações em nossos trabalhos acadêmicos. As citações em trabalho escrito são feitas para apoiar uma hipótese, sustentar uma ideia ou ilustrar um raciocínio por meio de menções de trechos citados na bibliografia consultada. Usa-se citações para dar credibilidade ao trabalho científico, fornecer informações a respeito dos trabalhos desenvolvidos na área de pesquisa, fornecer exemplos de pontos de vista semelhantes ou divergentes sobre o assunto objeto de sua pesquisa. Então, aqui, os autores contribuem, concordando ou não com o assunto que nós estamos estudando. Deve-se atribuir crédito à fonte consultada, quando usa-se palavras ou ideias extraídas de livros, revistas, relatórios, programas de TV, enfim, aqui estão algumas fontes de consulta que nós geralmente utilizamos em nossos trabalhos. Citação direta curta com até 3 linhas. É a transcrição ou cópia de um parágrafo, uma frase ou uma expressão, usando exatamente as mesmas palavras usadas pelo autor do trabalho consultado. Então, aqui nós temos alguns exemplos, certo? De citação direta curta. Olha, para Marconi e Lakatos, 2010, página 57, abrem aspas. Ao se falar em conhecimento científico, o primeiro passo consiste em diferenciá-lo de outros tipos de conhecimentos. Fecham aspas, ponto final. Eu estou dizendo que eu copiei esta frase de Marconi e Lakatos, 2010, página 57. Esta mesma frase pode ser copiada assim também. Primeiro eu copio a frase, entre aspas, depois eu indico as autoras. No entanto, quando eu insiro as autoras no final, elas vêm entre parênteses. E aqui, quando eu insiro primeiro as autoras, vem somente o ano e a página dentro do parênteses. Tá? Logo abaixo, no exemplo 2, tem aqui as indicações para nós digitarmos, onde é caixa alta, onde é a data, a página, o ponto final. Agora vamos para a citação direta longa. A citação direta longa, ela tem que ter mais de 3 linhas até 12 linhas. Então, vejamos neste exemplo aqui, tá? Mais de 3 linhas, os autores aparecem aqui no final, mas vejam, tem um recuo aqui de 4 centímetros, aqui, olha, exatamente 4 centímetros, tá? Então, para eu digitar aqui com este recuo, eu tenho que trazer esse cursor até aqui no número 4. Logo abaixo aqui está indicando, também as formas de digitação, o espaçamento 1, o simples, que é a mesma coisa, o tamanho 10, a fonte Arial, o recuo 4 centímetros, certo? Autor, ano, página e ponto final. Tá? Então, o que diferencia uma citação longa de uma curta é que a curta está entre aspas, dentro do texto com até 3 linhas, e a longa está dentro do texto também, mas tem um recuo de 4 centímetros, fonte 10 e espaçamento simples.
Tá? Na sequência, temos a citação indireta. A citação indireta é o resumo propriamente dito, este que nós já fizemos em sala. O resumo, nós lemos, nos apropriamos do conhecimento e reescrevemos. Então, veja bem, aqui alguns exemplos também de citação indireta. Olha, segundo Marconi e Lakatos, 2010, as citações indiretas, só um pouquinho, as citações indiretas devem ser um comentário sobre a leitura do texto original, entenderam? Então, a ideia das autoras e eu reescrevi o que elas estão falando, então eu indico somente o nome delas e o ano. Também as autoras podem aparecer no início ou no final da citação. Na sequência, encontramos a citação da citação. Citação da citação é quando o autor cita outros autores dentro do trabalho para dar fundamentação ao tema proposto. Então, nesse livro aqui, de Lakatos e Marconi, que nós estamos estudando, elas citam outros autores aqui dentro do livro para somar, né, aos seus conhecimentos. Então, vamos ver aqui o exemplo. Olha, eu copiei, então, deste livro. Elas citaram quem? O Salvador. Olha, para Salvador, 1980, 2.46, 48. Não tem P de página aqui, tem 2 pontinhos, porque lá no livro está exatamente assim, porque lá no livro de origem estava desta forma. APUD, Marconi e Lakatos, 2010, página 27. O que é o APUD? Está definido aqui, olha. Para esta citação, se faz necessário utilizar a expressão APUD ou citado por, que é a tradução de APUD para o português. Esta expressão usa-se quando o leitor não tem em mãos a obra original e na obra consultada encontra-se não tem a obra original e na obra consultada encontra-se esta referência, que é citada primeiramente, seguida do autor, data e página da obra. Então, olha o exemplo aqui, ó. O Salvador, 1980, páginas 46 a 48, citado por. Então, APUD, Marconi e Lakatos, ou citado por. Nesse caso aqui também, as autoras podem aparecer no início ou no final da citação. Aqui, olha, outro exemplo de citação longa, né, indireta, direta, mas que é citação da citação. Então, a direta longa, olha lá, Popper, 1977, página 346, citado por Marconi e Lakatos, 2010, página 79. Então, eu li esta definição em Lakatos e Marconi, mas quem é o dono desta ideia, o dono deste exemplo, é Popper, lá em 1977, certo? Olha, na sequência, nós temos a citação indireta, tá? Citação da citação. Então, novamente, a ideia é de Gucci e Hatt, 1969, citado por Marconi e Lakatos, 210. Então, eu li no livro delas, certo? Que Gucci e Hatt definem a ciência, pode ser considerado uma inter-relação entre teoria e prática. Também posso citar as autoras no início ou no final. Então, hoje, pessoal, estudamos sobre as citações, de que forma a ABNT nos orienta para que possamos construir corretamente um texto acadêmico. Até mais!